Oi pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu resolvi começar com um caso que chamou muito minha atenção. É o da Barbara Hamburg. Ele aconteceu numa cidadezinha litorânea ali dos Estados Unidos, chamada Madison, em Connecticut. A Barbara nasceu no dia 29 de abril de 1961, em New Haven, Connecticut também. Ela nasceu no mesmo estado, só em outra cidade. E ela era a quinta filha de 6 irmãos. Então a Barbara tinha mais 2 irmãs, além dela, e 3 irmãos. Então eram 3 meninas e 3 meninos. Ela era a menina mais nova e ela tinha pouca diferença de idade com a irmã dela, a Conway. Então as duas sempre foram muito amigas desde criança. Mas a família inteira, assim, no geral, eles eram bem unidos. Inclusive, eles falam que a Barbara era uma pessoa super carismática, super alegre, aquele tipo de pessoa que quando chega num lugar contagia todo mundo com a alegria dela, com a simpatia, fazia amizade muito fácil, então ela era muito querida por todo mundo. Nos anos 80, a Barbara conheceu o Jeff e eles começaram a namorar. E a Barbara dizia pra todo mundo que ela estava totalmente apaixonada, que o Jeff era o homem da vida dela, que ele a tratava muito bem, ele era um cavalheiro. Então ele sempre dava muitos presentes, eles viajavam bastante, porque o Jeff ele já tinha bastante dinheiro nessa época. Ele trabalhava para uma empresa lá nos Estados Unidos de energia elétrica chamada Southern Electric. Então ele já era o CEO na época que ele e a Barbara se conheceram. A Barbara e o Jeff se casaram em 1989 e pouco tempo depois, eu imagino que seja entre 91 e 92, eu não achei a data exata nas minhas pesquisas, mas pela idade que os filhos tinham na época que o documentário foi gravado, eu imagino que eles tenham nascido mais ou menos nessa época. Primeiro veio o filho deles, que também chama Madison, é o mesmo nome da cidade, e 2 anos depois eles tiveram a Ali, uma menina. Eles viviam uma vida muito confortável, muito tranquila, porque dinheiro nunca foi um problema. O Jeff dava do melhor para a família, para os filhos, até que ele foi despedido dessa empresa com uma acusação muito séria que ele estava fazendo negócios ilegais fora dos Estados Unidos. Ele processou a empresa por causa dessa alegação, ele disse que isso era difamação e não sei o quê, e realmente ele conseguiu ganhar essa ação. A empresa não conseguiu comprovar que ele realmente tinha esses negócios fora dos Estados Unidos e ele ganhou uma indenização de 3,5 milhões de dólares, ou seja, uma indenização bem alta, principalmente para a época, né? Nos anos 90, 3 milhões de dólares era muita coisa. Mesmo depois de ganhar a indenização, essa dispensa mudou muito o Jeff. O fato dele ter sido despedido e tudo que aconteceu tornou ele uma pessoa totalmente diferente. E ele pegou esse dinheiro que ele conseguiu e começou a investir em negócios fora dos Estados Unidos, ironicamente ou não. Ele vivia viajando a trabalho, vivia fora dos Estados Unidos. Então, por um bom período, ele mal estava em casa, ele parecia mais um visitante do que um morador da casa. E a Barbara se sentia extremamente sozinha, ela praticamente criava os filhos sozinha, ela se sentia uma mãe solteira. Quando ele realmente estava lá, ele ficava paranoico, ele dizia para a Barbara que o telefone dele estava sendo grampeado, que tinha pessoas observando a casa, e ela não entendia nada, mas ficava com medo, porque imagina, né, seu marido te dizendo coisas assim e você não sabe bem o que está acontecendo, então foi uma fase bem difícil para eles. A Barbara resolveu então que ela queria se divorciar do Jeff, porque ela já se sentia uma mãe solteira, ela já se sentia morando sozinha, e eles viviam brigando muito depois que o Jeff começou a ter esses negócios fora. Então ela escreveu uma carta pro advogado dela, que mais tarde foi encontrada pelo Madison. Nessa carta, ela contava que o Jeff tinha 3 passaportes com nomes diferentes, que ele vivia fora de casa, que o FBI já tinha aparecido na casa deles mais de uma vez para questionar a Barbara, saber se ela sabia alguma coisa sobre os negócios que ele estava fazendo. E eles informaram ela que o Jeff estava sendo investigado por uma denúncia de lavagem de dinheiro de mais de 200 milhões de dólares. Ela chegou a confrontar o Jeff por causa disso, questionar ele sobre essa lavagem de dinheiro, e ele negou.
e disse que se ela tentasse fazer qualquer coisa, ele ia levá-la com ele. Ele ia dizer que ela era cúmplice, porque ela não tinha como provar que ela não sabia de nada, qualquer coisa que ele eventualmente estivesse envolvido, mas mesmo assim ele continuava a negar que ele estivesse fazendo qualquer coisa ilegal. Como a Barbara se sentiu ameaçada mesmo, pelo que o Jeff disse, ela tentou reunir várias evidências, ela mexeu em documentação dele, conseguiu provas que o Jeff fazia parte de algumas empresas que pareciam ser empresas fantasma, empresas fora dos Estados Unidos, na Europa, nos Emirados Árabes. Então ela juntou tudo isso e escondeu, e nessa carta pro advogado dela, ela disse que todas essas evidências estavam escondidas num lugar seguro e que se qualquer coisa acontecesse com ela, alguém já tinha instruções para mandar isso pro FBI. Como a situação já estava insustentável, o Jeff e a Barbara se divorciaram em 2002. Mas foi um divórcio complicado, porque o Jeff ficou extremamente ressentido porque a Barbara quis se separar dele, que a Barbara supostamente abandonou ele. Então ele saiu de casa e continuou vivendo uma vida luxuosa, foi para uma casa enorme, continuava tendo carro, mas ele não ajudava nem a Barbara e nem os filhos com pensão, porque ele dizia que ele não tinha dinheiro, que ele estava falido, o que não era bem verdade, como se percebia pelo estilo de vida que ele levava. Eles brigaram na justiça por vários anos por causa dessa questão da pensão, e mesmo assim o Jeff nunca pagou. Ele chegou a dever mais de $300 mil para os filhos e mais de $100 mil para a Barbara. Porém, como a Barbara ela precisava viver, ela precisava pagar as contas, precisava sustentar os filhos, ela não podia ficar esperando essa questão ser resolvida judicialmente. Então ela começou a sacar um dinheiro que ela tinha. No documentário eles falam que é como se fosse uma aposentadoria, mas pelo que eu entendi ali no contexto, parece mais ser como se fosse uma poupança. Então ela tinha um dinheiro guardado e começou a usar esse dinheiro para pagar as contas de casa e para sustentar os filhos. Mas, claro, só estava saindo dinheiro e não tinha entrada nenhuma, porque a Barbara não trabalhava desde que ela casou com o Jeff, ele nunca deixou ela trabalhar. Então, como ela só tinha despesa e não tinha uma fonte de renda, esse dinheiro começou a acabar e a Barbara foi ficando desesperada. A família dela sabia que ela estava numa situação complicada. Então uma tia da Barbara, que na verdade essa tia era casada com o tio da Barbara. Então ela convidou a Barbara para alguns jantares que ela participava, era exclusivo para mulheres e era um encontro que elas chamavam de mesa de presentes. Na verdade, isso, como depois foi descoberto, era mais ou menos um esquema de pirâmide. Como é que isso funciona? Vou explicar rapidamente. É assim, uma pessoa, ela era convidada por alguma outra mulher que fosse membro desse grupo. Quando essa pessoa era convidada e entrava, ela tinha que pagar $5 mil, como se fosse uma taxa de admissão. Assim que ela entrasse, ela tinha que tentar recrutar outras 2 pessoas para entrar depois dela, que também iam pagar esse valor de $5 mil. Então, quando ela conseguisse, ela passava do status de entrada. Essa nomenclatura de entrada é no sentido de entrada igual quando você vai num restaurante, sabe? Aquele petisco que você come antes do prato principal. Então ela mudava do status de entrada para sopa e salada. Quando essas 2 pessoas que você recrutassem outras 2 pessoas cada uma, você mudava novamente de status e mudava para o status prato principal. Ou seja, você chegava nesse status prato principal quando você tivesse 6 pessoas abaixo de você. Então você convidou 2 e essas 2 convidaram 2 cada uma. Assim ia sucessivamente, e quando você tivesse 14 pessoas abaixo de você, você mudava para o status sobremesa. Quando se chegava nesse status sobremesa, você recebia um prêmio, que elas chamavam de presente, de $40 mil. É importante eu fazer um parênteses aqui, que a Barbara, ela era alcoólatra. Ela bebia muito e isso era uma coisa da família dela. As outras irmãs dela também sofriam com esse problema e o pai dela também sofria. Ela sempre teve esse problema com a bebida, mas depois do divórcio, como a situação financeira dela estava complicada, isso ficou totalmente sem controle. Ela bebia até desmaiar. Então a família dela acabou convencendo a frequentar reuniões dos alcoólatras anônimos. Ela melhorou bastante depois que ela começou a frequentar essas reuniões
Inclusive, ela fez muitas amizades lá e acabou levando algumas dessas pessoas para as mesas de presente, porque ela precisava recrutar gente, conhecia pessoas novas nas reuniões, então acabou levando essas pessoas para lá. Só que isso causou algum desconforto entre as mulheres que já faziam parte do grupo, porque elas achavam que a Bárbara estava convidando as pessoas muito aleatoriamente, que ela não pensava bem antes de convidar, elas queriam que fosse um grupo seleto de mulheres e elas acreditavam que essas mulheres do AA não faziam parte desse grupo seleto. Uma das pessoas que a Bárbara convidou, inclusive, foi uma irmã dessa tia dela, a Jill. E a Jill e essa irmã, elas nunca se deram bem, elas eram meio brigadas, então a Jill ficou extremamente ressentida com a Bárbara por ter convidado essa irmã para o grupo. As duas acabaram discutindo também e criou um clima bem tenso ali na mesa de presentes, porque acabou meio que dividindo as mulheres que estavam lá entre o grupo da Jill e o grupo da Bárbara, porque as duas eram as maiores recrutadoras. Na época do crime, as duas estavam brigadas ainda e a Bárbara estava prestes a se tornar sobremesa e receber esses $40 mil. No dia 2 de março de 2010, a Bárbara recebeu uma amiga em casa para almoçar e as duas estavam sentadas ali na mesa. Essa mesa ficava numa sala que dava para a parte da frente da casa, tinha uma janela bem grande que dava para ver o jardim. Então as duas estavam ali sentadas conversando e comendo e tal, e elas viram um homem passando na janela ali no gramado da frente e ficaram meio assustadas, porque aquele homem estava usando como se fosse uma máscara de esqui. Não sei se vocês já viram, eu vou colocar aqui. A máscara de esqui, ela parece um pouco uma touca, como se a pessoa tivesse colocado a touca cobrindo todo o rosto e ela tem um buraco para os olhos e um buraco para respirar. Elas ficaram meio assustadas com isso e levantaram da mesa, foram até a janela para ver o que esse homem ia fazer. Mas quando ele percebeu que elas viram que ele estava ali na frente, ele continuou andando como se aquilo fosse parte do caminho e foi em direção à calçada e sumiu de vista. Como esse homem não tentou fazer nada, as duas esqueceram do assunto, continuaram almoçando e conversando. Inclusive, a Bárbara contou nesse momento para a amiga que no dia seguinte, às 14h, ela teria uma audiência com o Jeff referente à pensão. Essa questão ainda não estava resolvida na justiça. E ela até comentou com a amiga que ela achou meio estranho, porque normalmente essas audiências aconteciam de manhã, por volta das 9, 10 horas da manhã. E naquele dia ela tinha sido informada que aconteceria às 2 horas da tarde. Elas terminaram de almoçar, conversaram mais um pouco e a amiga da Bárbara foi embora, então estava tudo normal até aquele momento. No dia seguinte, no dia 3 de março, a Bárbara foi acordada de manhã pela filha dela, pela Ali, dizendo que estava atrasada para a escola e que precisava de uma carona naquele dia. A Bárbara levantou, então, como a Ali estava atrasada, ela não tinha tempo de trocar de roupa, nem de tomar café da manhã, então ela só trocou a parte de cima e foi de calça, de pijama mesmo, pegou as chaves do carro, levou a Ali para a escola e voltou para casa. Nessa época, a Ali estava passando por uma fase rebelde, então ela e a mãe brigavam o tempo inteiro, se estranhavam bastante. E ela não queria ficar na escola, ela estava bebendo muito, usando drogas. Então ela, quando foi umas 10h30 da manhã, apesar de fazer pouco tempo que ela estava na escola, porque ela já tinha chegado atrasada, ela começou a ligar para a mãe e mandar mensagem de texto pedindo para vir buscá-la na escola. A Ali não recebeu nenhuma resposta da Bárbara, apesar dela ter ligado diversas vezes. Então ela mandou mensagem para a tia dela, a Conway, que era a irmã um pouco mais velha da Bárbara. Ela pediu para a Conway ir buscá-la, que ela não estava se sentindo bem e queria ir para casa. Então a Conway foi, passou na escola de carro. Nesse momento a Conway estava na casa de uma tia, ajudando a limpar o porão. Então ela saiu da casa dessa tia, foi buscar a Ali e as duas foram para casa. E chegando lá, elas estranharam um pouco porque o carro da Bárbara estava estacionado na frente da casa. E como a Bárbara não estava atendendo o telefone, elas imaginaram que ela teria saído, que ela estava em algum outro lugar, que não em casa. Então elas acharam aquilo meio estranho. As duas desceram do carro e caminharam ali pela frente da casa. E a primeira coisa que elas perceberam é que a bolsa da Bárbara estava jogada ali no gramado com as chaves para fora. Elas continuaram olhando ali para ver se viam algum sinal da Bárbara, alguma outra pista.
e perceberam também que uma estátua que tinha do lado da porta de entrada, uma estátua de cachorro, ela estava tombada no chão e quebrada. Então a Ali imediatamente já achou que aquilo poderia ser um crime, que alguma coisa teria acontecido, que alguém poderia ter invadido a casa. A Conway disse que não tinha como elas saberem, podia ter sido só um acidente, mas as duas ficaram preocupadas e começaram a chamar a Barbara. A Ali voltou em direção ao carro e a Conway começou a contornar a casa, indo em direção ao quintal na parte de trás. Quando a Conway começou a dar a volta pela lateral esquerda da casa, ela reparou que algumas almofadas estavam amontoadas ali no gramado. E ela achou esquisito porque essas almofadas eram de um sofá que a Barbara deixava na parte de trás da casa. Era um móvel de jardim. Ela se aproximou e removeu a primeira almofada. Quando ela viu o que tinha ali embaixo, ela achou que era um animal machucado, parecia pelo de animal com sangue, mas ela quis olhar melhor do que se tratava e começou a remover as outras almofadas. E quando ela fez isso, ela percebeu que na verdade era a Barbara, a irmã dela. A Barbara estava de pijama ainda, o que indicava que provavelmente ela não conseguiu entrar em casa. Alguém estava esperando por ela ali do lado de fora e a atacou assim que ela chegou em casa. Ela havia sido esfaqueada 18 vezes e ela tinha perfurações na cabeça, na nuca e na garganta. Inclusive a veia carótida dela, aquela veia que fica aqui no pescoço, tinha sido perfurada. E ela tinha uma lesão contundente na parte de trás da cabeça, o que significa que provavelmente ela levou uma pancada. Além disso, ela tinha um braço quebrado, várias costelas quebradas também, hematomas, arranhões pelo corpo e ela tinha resto de DNA embaixo das unhas. E tudo isso significava que provavelmente a Barbara tentou resistir e tentou lutar com o assassino. Existem algumas teorias de quem pode ter feito isso, qual foi o motivo, e eu vou contar as principais para vocês. A primeira teoria, a teoria mais óbvia, é que quem cometeu o crime foi o ex-marido, o Jeff. Ele é o principal suspeito até hoje e o seu álibi é que no dia do crime ele estaria no fórum esperando para começar a audiência. E é aí que a coisa fica muito estranha. Por quê? A Barbara comentou com a irmã e comentou com a amiga que a audiência seria às 2 horas da tarde. Porém, mais tarde a polícia foi consultar no agendamento ali no site do fórum e verificou que para esse caso a audiência estava marcada às 9 da manhã. Tudo dá a entender que alguém ligou para Barbara, não se sabe quem, e disse para ela que o horário da audiência tinha sido alterado para que ela estivesse em casa de manhã no horário do crime. Coincidentemente também o fato de ter sido alterado e o Jeff tá lá daria um álibi incontestável para ele. Além disso, ele é a pessoa que tem os motivos mais fortes, porque ele teria raiva dela por causa do divórcio, por causa da questão das pensões, ele estava devendo um valor muito alto tanto para ela quanto para os filhos. E além disso, ela tinha descoberto indícios que ele estava cometendo crimes, que ele estava fazendo negócios ilegais fora dos Estados Unidos. Então ele teria inúmeros motivos para querer acabar com a Barbara. Na época do crime, ele fez um exame de DNA, porque tinha sido encontrado DNA embaixo das unhas dela. Mas aconteceu uma coisa também muito estranha, que a polícia orientou a família da Barbara a aguardar um pouco, depois que foi feita a coleta desse DNA. Porque estava sendo construído um laboratório nos Estados Unidos que supostamente seria o laboratório mais moderno do mundo, que poderia fazer uma análise incrível, impecável naquele DNA. Só que eles esperaram muito tempo e quando de fato foram fazer a análise do DNA para ver se o DNA do Jeff combinava com o DNA encontrado sobre as unhas da Barbara, eles descobriram que, na verdade, o kit de coleta, o kit que usaram para coletar o DNA do Jeff tinha sido corrompido. Na prática, isso significa que eles não conseguiram chegar num resultado conclusivo se aquele DNA era ou não do Jeff. Mas eles conseguiram descobrir que aquele DNA pertencia a um homem da família Hamburg. Ou seja, só poderia ser ou o Jeff ou o filho do Jeff e da Barbara, o Madison. Porém, o Madison é muito improvável porque, inclusive, ele estava transtornado atrás do assassino da mãe. Ele fez esse documentário como uma forma de tentar reunir evidências, de entrevistar as pessoas envolvidas, tentar descobrir quem que cometeu esse crime contra a mãe dele. Então, meio que por exclusão, sobra somente o Jeff.
A segunda teoria é que quem cometeu o crime foi a Conway, a irmã da Barbara. E essa teoria existe porque a própria Conway admitiu, durante as entrevistas ali no documentário, que ela tinha chegado a procurar um assassino de aluguel para matar a irmã, porque ela tinha muitos problemas com drogas, com bebidas, e ela teve uma época muito difícil que ela chegou até a perder a guarda do filho dela. Então ela via a Barbara com a vida dela que parecia ser perfeita, com 2 filhos, com um marido rico, com uma vida de celebridade, e ela se ressentia da irmã. Mas ela nunca conseguiu contratar um assassino de aluguel, então ela acabou desistindo da ideia e chegou a contar pra Barbara que ela fez isso, que ela queria que a irmã morresse, mas as duas fizeram as pazes. Na época do crime as duas estavam super bem. Inclusive, a Barbara tinha levado a Conway para morar na casa dela por um período, porque a Conway ficou doente, teve câncer 2 vezes, e quem cuidou dela foi a Barbara. A terceira teoria é que quem matou a Barbara foi a Ali, a filha dela. Isso porque as duas, na época do crime, estavam com uma relação muito estremecida. Como eu disse, a Ali estava passando por uma fase bem rebelde, então ela e a mãe brigavam muito. A Ali, inclusive, tinha dito várias vezes que queria que a mãe morresse. Quem defende essa teoria é a Conway, porque ela diz que as duas tinham uma relação muito complicada, que enquanto ela morava com a Barbara, ela presenciou várias brigas das duas e chegou a precisar intervir, porque elas quase partiram para violência física. Ela teria cometido esse crime de manhã, antes de ir para a escola, e depois ela meio que montou uma cena de crime, foi a pé para a aula, e de lá ligou pra tia só pra ter um álibi para as duas chegarem juntas em casa e descobrirem juntas o corpo da Barbara. A Conway diz que a reação da Ali quando elas chegaram lá foi muito estranha, dela imediatamente supor que aquilo ali era uma cena de crime, que poderia ter acontecido alguma coisa, que essa não seria uma reação normal, então por isso que ela desconfiava da própria sobrinha. Porém, mais tarde, descobriu-se que realmente a Barbara levou a Ali pra escola naquele dia. Foram localizados os registros da escola que comprovavam que a Ali tinha chegado e saído nos horários que ela disse e que realmente tinha sido a Barbara que a levou para a aula. Outra teoria é que quem cometeu o crime foi a Jill ou alguém das mesas de presentes. Isso porque estava uma situação estranha, como eu contei, a Barbara tinha brigado com as mulheres ali do grupo, estava um clima estranho, um clima pesado, e ela também estava prestes a receber esse prêmio de $40 mil. Então, talvez alguém tenha feito isso como vingança ou para impedir que a Barbara recebesse esse dinheiro. Mas não tem nenhuma evidência a respeito dessa teoria, não tem nada que sustente, então ela é uma teoria que já foi descartada. A última teoria é que quem fez isso foi um assassino de aluguel que pode ter sido contratado pelo Jeff. Essa teoria faz sentido em parte porque, como o Jeff tinha aquele álibi, ele não estaria lá no horário. Porém, aquele álibi era perfeito até demais para ele estar num lugar que ele seria visto, um lugar que o advogado dele estaria com ele. Então, algumas pessoas acham que ele pode ter contratado um assassino para matar a Barbara. Além disso, aquele homem foi avistado no quintal da Barbara um dia antes do crime. Então, isso reforçaria a teoria de que foi um assassino de aluguel. Porém, o modus operandi do assassinato, como o crime aconteceu, não combina com o assassino de aluguel. Pelo modo como ela foi assassinada, com 18 facadas, isso claramente combina com um crime passional. Além disso, o assassino não tentou esconder evidências, ele só escondeu o corpo da Barbara, cobriu com as almofadas, como se ele não quisesse olhar para o que tinha feito, o que também dá indícios que o assassino conhecia a Barbara e tinha algum tipo de relação com ela. E você, qual que é a sua teoria? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.